Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro querido, tão combatido. Muito boa tarde, o Globo Esporte já começou e galera, agora o nosso profe parla italiano, Ancelotti confirmou que veio para a seleção. Papo pra daqui a pouquinho. Isso, galera, no meio de semana tem Sul-Americana. Na quinta-feira, o Atlético joga contra o Caracas e amanhã no Mineirão o Cruzeiro recebe o Palestino, que vai ser assim, praticamente um treino de luxo, né? Porque o Cruzeiro já tá eliminado na fase de grupos da Sula. No domingo à noite, aí sim, tem clássico, Cruzeiro contra o Atlético. E a rivalidade tem sido amarga pra torcida do Cruzeiro quando a gente pega o recorte de jogos no Mineirão. Mas o time do Jardim tá embalado e quer acabar com essa história. O Mister tá amarradão. Bela imagem do Leonardo Jardim, o técnico português. Todos eles fizeram muito bem o seu papel e mostraram a sua qualidade a defender as cores do Cruzeiro. O Cruzeiro vem de 3 vitórias seguidas no Brasileirão. Cheguei em fevereiro, tinha-vos dito que a intensidade tinha que aumentar em termos do jogo, fizemos isso. Um desafio importante para o técnico português agora é acabar com o jejum que incomoda a torcida. O Cruzeiro não vence o Atlético aqui no Mineirão há 5 jogos. Foram 4 derrotas e um empate. A última vitória cruzeirense sobre o rival aqui no Gigante da Pampulha foi há mais de 4 anos. 11 de abril de 2021, primeira fase do Campeonato Mineiro. O Atlético era favoritaço. A resenha na cidade era que a gente sairíamos perdedores daquele confronto. O Cruzeiro tinha um time muito mais barato. Ia disputar a Série B do Brasileiro, mas contou com um herói inesperado. Ayrton! Gol do Cruzeiro! Foi uma jogada treinada, a gente fazia aquilo nos treinamentos, a gente conseguiu reproduzir dentro de campo com a assistência do Sobis, eu consegui acertar um belo chute, a gente conseguiu sair vitorioso. Foi uma tarde muito alegre. 1-0 Cruzeiro. O torcedor do Galo deve estar querendo passar para dentro da TV para me pegar, e com toda a razão. De lá para cá, derrotas do Cruzeiro na fase de classificação e na final do estadual de 2022. Uma baita frustração na decisão do Mineiro do ano passado. Quando chegou a abrir 1-0. Mas levou a virada e perdeu por 3-1. Decepção também no Brasileirão de 2024, empate por 0-0, maior público do novo Mineirão. Um jogo de grande público, 0-0 para Cruzeiro e Atlético, no clássico que divide Minas Gerais. E no último clássico, em fevereiro, nova derrota. Gabigol foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo. Vermelho para Gabriel Barbosa. E o Atlético venceu por 2-0. O jogo fica outro, então assumo a culpa. Essa derrota, a culpa é minha. Leonardo Jardim viu tudo de um camarote do estádio. Tinha acabado de chegar ao Brasil. Domingo, o português vai estrear no Clássico Mineiro. Ele mostrou que tá ligado na importância desse jogo. Camarotes são todos fora, tá? Na goleada contra o Sport, das 5 substituições feitas, 4 foram de jogadores que estavam pendurados com 2 cartões amarelos. O Cruzeiro não perdeu nenhum atleta por suspensão para o duelo com o rival. Podemos gerir alguns jogadores para termos o plantel, o efetivo tudo disponível para o próximo jogo. Vencer o Atlético é fundamental para confirmar a boa fase do time. O autor do gol da última vitória do Cruzeiro em clássicos no Mineirão está confiante. Eu acho que são 2 times super fortes. O elenco do Cruzeiro esse ano está cheio de estrelas e tenho certeza que vai ser um grande jogo. E o Cruzeiro tem tudo para sair vitorioso. A Raposa contra Galo, no clássico que divide Minas Gerais. Agora, falando em torcida, é inevitável, né, Gão, que o encontro da torcida do Atlético com o Fábio resulte em algumas provocações.
E aí o Fábio já bravo aí, saiu com derrota. E vamos ver imagens que correm nas redes sociais. A torcida do Atlético pegou no pé. Aí o Fábio ali respondeu. Parece ali com um sinal de pequeno. Não sei se fez o 6 ali. Ai, ai. Gigante Fábio, maior goleiro da história do Cruzeiro. Eu sempre divido bem essa história do seguinte modo. Fábio é o maior goleiro da história do Cruzeiro. O melhor que eu vi foi o Dida, e isso não é um desrespeito ao Fábio de forma alguma, que é um gigante, um X-Men, provou inclusive nesse jogo aí. De mais a mais, ele só disse o óbvio. O Cruzeiro faturou, foram 2 campeonatos brasileiros e 2 Copas do Brasil, né? Com o Fábio. O Atlético até ganhou algumas coisinhas em 2021, olhou pra cima e falou assim, ó, caraca, é uma montanha pra alcançar o Cruzeiro ainda, velho. Nossa, quando os caras falam que é grande, os caras são gigantes, irmão. Não dá pra alcançar, não, velho. Não dá pra alcançar. É sobre isso, velho. Vamos para o clássico. Mas antes, é claro que tanto o Cruzeiro quanto o Atlético têm compromisso pela Sul-Americana. E é sobre o compromisso do Cruzeiro, que é amanhã. O Vitor Moreira já tá aí. Essa é a classificação do Cruzeiro. Já tá fora da Copa Sul-Americana, mas precisa ainda desses jogos aí, né, Vitinho? E amanhã tem mais um. É isso aí, Bel. Bom dia a você, bancada democrática, quem acompanha o Alteró Esporte. O Cruzeiro folgou, né, depois da goleada contra o Sport lá no Recife, e hoje encerrou a preparação logo pela manhã para esse jogo contra o Palestino aqui no Mineirão pela Copa Sul-Americana. Lembrando que o técnico Leonardo Jardim vai mandar o time todo reserva, né, aqueles jogadores considerados reservas, até também para dar minutagem a esses jogadores, como o Kaique Kenji, Lautaro, Bolassi. Esses jogadores devem ganhar mais uma chance amanhã contra a equipe chilena. Em relação à classificação, para o Cruzeiro esse jogo não vale muita coisa, né? Já não tem mais chance de chegar às oitavas, também aos playoffs, mas o torcedor pode se perguntar, o que está valendo então? Vale, claro, melhorar a imagem nessa Copa Sul-Americana e também uma grana extra no cofre do clube. Então, podemos colocar aí, se o Cruzeiro vence amanhã a equipe do Palestino, é um pagamento, né, que a Conmebol faz na fase de grupos da Copa Sul-Americana, mais ou menos R$653 mil. Então, uma graninha extra é sempre bem-vinda, né? É uma grana que hoje em dia, na realidade do futebol, não faz nem cócegas, na verdade, no cofre, né? Já chega com você praticamente pagando o salário de um jogador, né? Já na nossa, né, Algão? Na nossa realidade isso aí ia fazer uma diferença, meu. Nossa senhora, você não faz ideia. Mas é bom, o torcedor vai para esse jogo, vai conferir lá, vamos ver o Kaique Kenji em campo. Espero também que dê oportunidade para uma garotada da base que está precisando. Provavelmente, muitos meninos serão usados nesse jogo aí. É um jogo para o torcedor cruzeirense ir para curtir, levar a família, tranquilo, tá sossegado, tá embalado no Campeonato Brasileiro. Mas é um jogo que realmente foi aquilo que o Vitinho falou, para dar essa minutagem para essa garotada que vai conseguir, de repente, um espaço para mostrar, de repente, pro Leonardo Jardim as coisas que eles podem entregar para esse time. Toca aqui, olha a rivalidade. Toca aqui que vamos falar, já que a gente não está podendo falar muito de Sula, apesar de ter jogo amanhã do Cruzeiro, vamos falar do Cruzeiro nesse início de Brasileirão. Quarto colocado, 16 pontos em 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Invicto em casa e melhor mandante do brasileiro. Esse começo de Série A do Cruzeiro é animador. Igualou a um ano importante da história do clube. Foi o de 2014, o do bicampeonato consecutivo do torneio nacional. Naquela ocasião, o time celeste tinha exatamente o mesmo desempenho nas 8 primeiras rodadas da Série A. A diferença é que em 2014 a Raposa já era líder. Na atual temporada, o Cruzeiro está a 3 pontos do primeiro colocado, o Palmeiras. A fase no Brasileiro é tão boa que o time encerrou um longo jejum de mais de 3 meses sem vencer como visitante em 2025. A última vez foi contra o Itabirito, no Independência, pelo campeonato estadual. Aliás, a última derrota este ano foi no dia 24 de abril, para o Palestino pela Copa Sul-Americana. Quando cheguei em fevereiro, tinha-vos dito que a intensidade tinha que aumentar em termos do jogo. Trabalhamos durante um mês para que essa intensidade fosse possível dentro de campo, que não é só pedir intensidade, temos que também trabalhar. Fizemos isso,
tentamos depois encontrar as peças para uma estratégia e aos poucos e poucos fomos corrigindo com jogadores que adaptam-se melhor à estratégia. Não é uma questão às vezes de qualidade, é adaptação à estratégia. Há jogadores com certeza que estão aqui e que não estão a jogar, que têm muita qualidade, mas em termos de estratégias eu tenho que optar por outros. E se tem uma turma que aprendeu direitinho o que o treinador quer, é a do ataque. O Cruzeiro é o segundo time que mais fez gols na Série A. Foram 13 e perde só para o Flamengo com 17. Eu acho que quando o coletivo trabalha bem, tem empenho dentro de campo, depois vai aparecendo a qualidade dos jogadores. Com certeza que esses dois jogadores fizeram um gol hoje, estiveram muito bem. A missão agora é manter a boa fase. Os 3 próximos jogos pelo Brasileiro não são nada fáceis. Domingo tem o clássico contra o Atlético no Mineirão. Depois encara o Fortaleza fora de casa. E na sequência, o atual líder, o Palmeiras, no Gigante da Pampulha. Para quem sonha alto e quer seguir brigando pela ponta, duelos que podem confirmar a ascensão do Cruzeiro. Entendemos também que a gente tem que ter regularidade. A gente não, por mais que a gente fez um grande jogo hoje, próximo jogo tem que ter regularidade em seguida. Acho que a gente quer brigar na parte de cima. Hoje nós estamos 4º na tabela do Brasileiro. A gente tem que ter regularidade, tem que ter compromisso e eu acho que isso, na diversidade, a gente conseguiu evoluir e crescer assim. Não teve uma entrevista do Jardim sequer que ele foi incoerente com aquilo que ele demonstrou dentro de campo e com o seu planejamento. Ele rodou o elenco, ele testou jogadores, ele deu oportunidades, ele viu com quem ele pode contar e entendeu a posição de cada um dentro deste elenco. Voltou a faixa de braçadeira de capitão para o Lucas Silva, que eu sempre falava aqui que merecia oportunidade, deu mais oportunidades para o Caio Jorge e encontrou o time ideal e a forma de jogar. Se vai bater campeão ou não, o nosso desejo é que bata campeão brasileiro. Aí, meu amigo, a gente não sabe. Mas o interessante é a simbiose entre torcida e time, a torcida se sentindo representada por esse time do Jardim. E isso já voltou porque o time tá jogando demais. Estamos de volta e para arrematar as informações direto do Mineirão ao vivo, onde o Cruzeiro joga amanhã pela Sula, Vitor Moreira fala com a gente. Vamos lá, Bel. Vamos passar esse aproveitamento, então, do Cruzeiro contra equipes chilenas. Enquanto isso, eu pedi pro Zé mostrar o Mineirão, e tá bacana demais o Gigante da Pampulha. São mais de 61% de aproveitamento do Cruzeiro em relação a equipes do Chile. Antes da derrota para o Palestino, no dia 24 do mês passado, o Cruzeiro não perdia há 27 anos de equipes chilenas. São 35 partidas, 18 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Então, é vencer também, já que estava falando de melhorar, né, em relação à Sul-Americana, para melhorar também esses números contra equipes chilenas. O time sub-20 do Cruzeiro segue hoje para o Rio Grande do Sul, porque amanhã, quarta, o Cruzeiro enfrenta o Juventude, tentando a reabilitação no Campeonato Brasileiro Sub-20. E aí, um desafio para o time do técnico Luciano Dias. E por que eu estou dando ênfase a esse assunto? É que essa viagem vai marcar aí quem pode ser aproveitado contra o Palestino e quem não será aproveitado diante do Palestino. Aliás, é uma tendência de que o Cruzeiro vá com o elenco que vem ficando à disposição para esse jogo desta quarta-feira, às 9h30 da noite. Isso significaria o seguinte: jovens atleta ainda não tendo a oportunidade de iniciar. Muita gente comentou sobre o Bruno Alves, zagueiro, sobre o Cauã Batistella, mas de qualquer forma vamos aguardar como será este último treinamento na toca e também a questão de quem fica concentrado para o jogo desta quarta. Palestino para cumprir tabela. O foco do Cruzeiro mesmo, domingo, diante da equipe do Atlético Mineiro, com o Mineirão daquele jeito, hein? O Cruzeiro informou mais de 35 mil ingressos vendidos. A venda segue ao longo desta terça-feira, ingresso.cruzeiro.com.br. Torcedor pode comprar porque temos uma certeza: os ingressos irão se esgotar. É Mineirão lotadaço no domingo. E olha que o horário nem é legal, hein? Às 20h30, 8h30 da noite, esse jogo terá transmissão do Prime Video. É o grande clássico aqui de Minas Gerais. Vamos aguardar então o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, mas a tendência é bem óbvia de, mesmo se ele fizer esse planejamento, os reservas vão jogar diante da equipe do Palestino, o time chileno que acabou vencendo de virada o União Santa Fé
e ficou bem próximo da classificação à próxima fase das oitavas de final. Cruzeiro trabalhando normalmente, volante Japa pronto para ser relacionado, não sei ainda se vai ficar como opção no banco neste duelo diante da equipe do Palestino. É aguardar o que fará Leonardo Jardim e quem também ele leva para o banco de reservas. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!